Hora do quadro Vida e Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a anemia em idosos, que é algo bem frequente, mas que não necessariamente está ligado ao envelhecimento. Essa deficiência aumenta a vulnerabilidade dos idosos, bem como o risco de hospitalização. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população com mais de 65 anos sofre com anemia. E sobre esse assunto eu converso agora com o hematologista do Instituto Vencer o Câncer, Breno Guzmão, que está aqui com a gente hoje. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Vamos começar explicando, então, por que tantos idosos têm anemia. E isso deve ser olhado com muita atenção, né? Sem dúvida. A anemia não tem que ser uma condição normal do idoso. Ele, por ser idoso, não tem que ter anemia. Né? E então, deve ser investigada e pode ser a ponta do iceberg de algum problema. Problemas simples, como carenciais, por carência de ferro, B12, o ácido fólico, ou pode ser associado a doenças crônicas que ele já possua. E também detalhes de que podem ser o primeiro sinal de ter uma doença mais grave ou um câncer. Quer dizer, a anemia, ela é sintoma de doenças muito graves e até de câncer, ela é um efeito colateral e muitas vezes é associado ao comportamento ou à alimentação do idoso, né, doutor? Que também pode acontecer. Sem dúvida. A alimentação joga um papel fundamental no idoso, mas por que ele está deixando de se alimentar? Também é uma questão que deve ser levada a sério, e a perda do apetite é uma questão que está associada a doenças também. Então, a anemia deve ser investigada e pode levar a situações que você vai, primeiro, diagnosticar uma doença potencialmente curável e vai melhorar a qualidade de vida do idoso. E por que a anemia muitas vezes é um primeiro sinal de um câncer? Por quê? Existem diversos fatores. O câncer pode estar com uma metástase que esteja dentro da medula óssea, que é a fábrica do sangue, e aí esteja interferindo no tratamento. Outra, no início, dependendo da localização, por exemplo, um câncer de intestino, e ele pode estar sangrando cronicamente e aos poucos, e ele não perceba, tá? Porque quando é um sangramento maciço, é perceptível e notório, tanto pela visão como clinicamente. E também a anemia pode ser por causa dos tratamentos. E como é que normalmente é feito o tratamento, doutor? E é mito que o feijão ajuda muito no combate à anemia? O feijão não é mito. O feijão ajuda, a boa alimentação ajuda, o feijão é muito rico em ferro, tá? A alimentação é importante e a correção da anemia, quando está sendo feito o tratamento, vai impactar diretamente na qualidade de vida do paciente. E no caso da anemia associada ao câncer, pode ser pela doença, mas também devido a efeitos colaterais do tratamento quimioterápico ou radioterápico. E a gente tem que melhorar essa situação do idoso, porque ele vai conseguir melhorar a qualidade de vida para enfrentar esse parênteses na vida dele, que é o combate ao câncer. Quais são os principais sintomas, doutor, da anemia? Então, os principais sintomas são a fraqueza, a palidez cutânea, a falta de energia, né? Tudo isso vai muito de acordo a que o paciente tem um pouco de anemia. Muitos pacientes que estão em tratamento, né, de câncer, fazendo quimioterapia, desenvolvem anemia. Por causa do tratamento ou porque muitas vezes ficam um pouco mais desanimados, mais tristes, comem menos, ou é pela própria quimioterapia mesmo? As três coisas. A quimioterapia pode influenciar, porque ela não é seletiva, o tanto de não fazer um efeito colateral na medula óssea, a baixa aceitação alimentar devido à situação e às vezes problemas de náuseas e vômitos durante o tratamento, isso já é bastante controlado, e também por invasão do próprio tumor na fabricação. Tudo isso a gente, com o tratamento, tenta melhorar, porque corrigindo a anemia, ele vai ter uma melhor aderência ao tratamento, melhor qualidade de vida, e ele vai conseguir se exercitar e participar de uma vida. A gente tenta tratar e melhorar a condição do paciente, não é para só reduzir, é que o paciente viva melhor. Para que ele consiga viver com mais qualidade. Agora, um paciente com anemia, ele pode fazer atividade física leve? Sim, pode fazer. A atividade física é fundamental nos pacientes em tratamento de câncer, porque vai condicionar a que ele tenha uma melhor performance para enfrentar essa fase, ao contrário do que todos pensam que o tratamento do câncer só emagrece, devido a outros
tratamentos como o corticoide, que vai associado, etc., ele ganha peso. Então, tudo isso melhora e é favorável ao paciente em tratamento com câncer. E em quanto tempo pode ser revertida essa anemia, doutor? Isso é variável. Um problema carencial a gente resolve fácil, porque a gente pode repor ferro, por exemplo, via oral ou endovenosa. Mas quando é consequência de infiltração, a gente tem que tentar limpar um pouco a fábrica de contaminação do tumor. E quando é efeito colateral da quimioterapia, a gente utiliza a ajuda de medicamentos como a eritropoietina, que é um agente estimulante da fabricação do sangue. Doutor, sempre aqui no quadro a gente acaba falando sobre boa alimentação, prática de exercício físico. E hoje a gente falando sobre a anemia, me vem uma questão em relação à imunidade. O quanto que uma coisa impacta na outra? Não, a imunidade, como eu falei antes, a quimioterapia não seleciona só a célula tumoral. Da mesma forma que pode provocar uma anemia por destruição das hemácias, também pode provocar uma destruição das células brancas, né? Ou seja, da imunidade dos leucócitos. E isso pode favorecer, deixar o paciente mais suscetível a uma infecção. E tem pessoas que têm tendência a desenvolver anemia várias vezes durante a vida? Essas pessoas têm num contexto de algo que é desconhecido. Então, eu recomendo que seja investigado, que essa pessoa vá a um hematologista, porque, na verdade, o hematologista é um especialista pouco conhecido na sociedade e fundamental dentro do hospital. E quando que o paciente deve procurar o hematologista? Em que casos? Geralmente, os pacientes procuram hematologistas por encaminhamento do seu médico, do seu clínico, do seu geriatra, né? E tudo isso, do seu cirurgião, eles encaminham para os hematologistas para essa avaliação. E é fundamental. Mas o paciente que se sente, que tem um exame de sangue, que detecta uma palidez, um cansaço extremo, ele deve procurar seu médico, não necessariamente o hematologista, mas chegará a nós. E voltando a falar um pouquinho da anemia, doutor, o que acontece no organismo de uma pessoa que está com esse problema? Então, algo está acontecendo dentro do paciente para que não se fabrique de uma forma adequada. Então, ao não fabricar de forma adequada, a hemoglobina e as hemácias, as células vermelhas hemácias, são as responsáveis de conduzir o oxigênio para os tecidos. Então, isso não chega ao músculo, então você está cansado, não chega ao cérebro, você está mais irritado, você está com mais sonolento, você vai alterando o fluxo de oxigênio em cada órgão e ele vai funcionando de uma forma pior. E como funciona nos casos de leucemia, quando a pessoa detecta uma leucemia a partir de uma anemia, que é bem comum também, né? Exatamente. Como eu falei, a anemia é a ponta do iceberg, né? Então, quando você tem uma anemia, você pode ter várias doenças, inclusive uma leucemia. Não é para gerar um alarme social de que toda anemia é uma leucemia, mas é por quê? Porque a célula responsável pela leucemia, ela está com uma vantagem proliferativa de crescimento e vai impedindo que as células saudáveis da medula óssea se produzam de forma adequada. Então você vai ter deficiências, carências das outras células do sangue, porque ela, além de crescer, impede que as outras cresçam.